Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na 19ª edição do Projeto Câmara na Comunidade, os vereadores visitaram a região dos bairros Humaitá e Navegantes. O ponto de encontro foi na sede da Obra Social Santa Luísa. A instituição tem condições de atender 220 crianças, mas por falta de convênio com a ESMED, esse número foi reduzido. O conveniamento máximo que hoje a Secretaria de Educação dispõe é até 120. E desde outubro do ano passado informamos a Secretaria de Educação que não seria possível continuar atendendo este ano sem um novo conveniamento. Então já fizemos várias reuniões, em dezembro eles nos deram a negativa, mas ainda mesmo assim estamos tentando. Todo esse espaço que vocês visualizaram, que ele está totalmente pronto para atender bebês de 4 meses a 1 ano, está desativado desde o início deste ano. A comunidade está preocupada com a falta de creches e instituições que possam acolher as crianças e pré-adolescentes da região. Segundo Dilamara Laux da Silva, que é coordenadora geral da Associação dos Moradores da Vila Tecnológica, 15 meninas da comunidade entre 11 e 13 anos já são mães. Ela afirmou que há necessidade de uma maior integração entre assistência social, o Conselho Tutelar e a unidade de saúde para que essas jovens tenham acompanhamento psicológico. Além disso, outras entidades também não possuem a infraestrutura necessária para atender a demanda da comunidade. A gente tem várias questões, tem uma entidade que condenou, né, o prédio, não pode mais ser usado para as crianças, tem 65 crianças ali e está sendo atendido num outro espaço, uma outra associação que é inadequado o atendimento. A gente demandou no AP o ano passado, tá, é prioridade, mas assim não sai essa verba nunca, não começa essa reforma, essa construção nova, o que vão fazer a gente não sabe também. Então a gente quer assim agilidade nesses serviços. Na nossa entidade, a Sebergs, é uma situação também assim de SASE, né, que a gente quer ampliação de 60 para 80. Tem uma demanda também no AP de um auditório que não seria só para Sebergs, para a comunidade que precisa de um auditório aqui. Nós somos bem localizados ali, é só ampliação da casa. No posto de saúde Vila Farrapos, os parlamentares ouviram a manifestação da comunidade que reclamou da falta de profissionais. Para conseguir uma ficha por dia ali tem que passar a noite inteira. Tem que vir às 7 da noite para às 7 horas da manhã eles dão uma ficha, a gente está ali, conseguir uma ficha. Não tem clínico geral há mais de 9 meses. E era um clínico só, que não dava conta do atendimento. A demanda é grande, que a gente atende também, esse posto atende também o Humaitá. Então aumentou muito aqui, né? Esse posto, essa unidade foi dimensionada para atender aproximadamente 13 mil pessoas lá quando foi construído. Hoje nós já temos mais de 24 mil usuários. Agora, com relação à falta de médicos, nós tínhamos 4 clínicos aqui, esses 4 clínicos foram embora. A gente observa que nas declarações desses médicos que foram embora, um certo temor pela agressividade da comunidade. Então esse é um aspecto que a gente precisaria enfatizar e conclamar a comunidade para tentar melhorar essa relação com os servidores que estão aqui para ajudar. Este ano trouxemos 2 profissionais, um deles está em licença saúde por problemas neurológicos, e a outra médica que veio para cá pediu demissão, não quis continuar. Estamos na tratativa de trazer mais médicos. Quanto às obras da Arena do Grêmio, os vereadores constataram as dificuldades enfrentadas pelos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Vergara. Nós estamos aqui na Escola Oswaldo Vergara, que terá um outro espaço, mas veja, as crianças estão convivendo com a obra, com os caminhões, com o pátio aberto, com o resto de corte de árvores e com barulho infernal. Como é que a escola vai trabalhar o resto dos 6 meses aqui? Então acho que esse planejamento, essa articulação melhor, que proteja as crianças, as famílias, ela é muito importante. E o governo municipal precisa fazer essa mediação. A gente não quer que o povo diga que a Copa não é uma boa, que a Copa é só para estrangeiro, para visita ou para quem joga. Nós queremos que o povo sinta que a Copa vem para beneficiá-lo. E essa mudança precisa acontecer aqui no Humaitá, sim, porque o Grêmio, a gente quer que o Grêmio seja um benfeitor e não seja um intruso. A comunidade também reclamou das obras da rodovia do Parque.
Eles alardeiam que 55% das obras já estão prontas, mas só que há 8 meses nós moradores que estamos à mercê da própria sorte. Eu tô quase 24 horas nesta rua para proteger principalmente as crianças, as coisas. Agora que nós de tanto falarmos que tem alguma sinalização, a senhora vê carros aqui passando junto com as crianças quando vem no colégio, e são mais de 800 crianças que passam aqui nessa rua aqui. Nós estamos com o nosso esgoto trancado e para a senhora ver as caixas, as tampas das caixas estão acima do nível da rua. Eu lhe pergunto, e alta tensão embaixo, Porto Alegre não vai poder parar. Quando fizer esses buracos, não vai ter que desmanchar tudo de novo? A minha pergunta que fica no ar é essa. A gente vendo os problemas em loco, a gente consegue cobrar e também sugerir algumas demandas que de repente não ficaram tão claras, algumas demandas que não foram colocadas como contrapartidas na discussão, e os problemas vão surgindo. Então há problemas sim que precisam ser equacionados aqui nos navegantes. Eu acho que o diálogo sempre vai ser o melhor caminho para um entendimento, para achar as soluções pacíficas. Os parlamentares do Legislativo Municipal anotaram as reclamações e dúvidas da população local e se comprometeram a buscar as respostas junto ao Executivo. Faz 11 anos que eu atuo no bairro Farrapos e Humaitá. É uma região que desenvolveu muito e a Prefeitura, na gestão Fortunati, tem aberto uma interlocução grande com as lideranças dos movimentos sociais. E o Câmara na Comunidade é o momento que os vereadores vêm conversar com as lideranças, visitamos os locais que eles acreditam que necessitam de uma maior atenção do poder público municipal. E o dia de hoje foi muito importante porque nós escolhemos algumas demandas, vamos fazer a agenda com os secretários específicos de cada demanda para que na interlocução com as lideranças questões possam ser melhoradas. A ideia inicial desse projeto Câmara na Comunidade é tentar construir melhores condições de informação e melhores condições para aquelas populações que estão sofrendo essas intervenções ou que tenham lá os seus problemas. A Câmara identifica, visita, aproxima a Câmara da comunidade e, por conseguinte, a Câmara pode ajudar o Executivo a ir resolvendo esses pequenos problemas enquanto a obra não está totalmente acabada. Os vereadores se reuniram com um grupo de historiadores e representantes do Delta do Jacuí para discutir a situação da região. A ideia inicial era um passeio de barco passando pelos municípios, mas a forte neblina acabou mudando os planos. De manhã cedo, pouco se via na rua devido à forte nebulosidade, o que impediu a saída do barco. O grupo que estava esperando para o passeio se reuniu dentro da usina do gasômetro. Ao invés de cancelar a atividade, ela foi readequada. Os participantes passaram a compartilhar histórias sobre os municípios que compõem o Delta do Jacuí. Os vereadores ouviram atentos e também deram seus depoimentos. O professor Udo Mor, que seria o guia do passeio, falou sobre a importância da região. O que tem se feito agora aqui no gasômetro, na usina do gasômetro, é uma discussão das pessoas, que são pessoas extremamente preocupadas com a questão, algumas envolvidas realmente com esse tema, de estabelecer estratégias para se, de fato, conseguir proteger esse espaço importante, que é o Delta do Jacuí, é um espaço importante não apenas para Porto Alegre, para a região, mas internacionalmente, e também viabilizar a vida das pessoas que ocupam esse espaço e que estão em situação extremamente precária. O passeio pelo Delta do Jacuí foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores com o Conselho dos Cidadãos Honorários de Porto Alegre. Nós fomos convidados pela Sofia, a presidente da Câmara, para que o Conselho fizesse parte desse grupo e começássemos a difundir a consciência do meio ambiente e da preservação do meio ambiente como essencial, necessário e importante e intransferível problema para que a gente mantenha de mais tranquilidade e segurança às gerações que vão nos suceder. O evento faz parte das comemorações à Semana do Meio Ambiente. Um dos principais objetivos era o reconhecimento da potencialização do Delta como espaço turístico e de sustentabilidade ambiental, como explica a vereadora Sofia Cavedon. A gente, por muito tempo, ficou de costas para essas ilhas, olhando como, tem lá ocupações, né? Tem muita miserabilidade, ou então negligentes com a ocupação
por pessoas com mais condições e que fizeram espaços de lazer. Acho que é a hora e a vez desse delta ser apropriado pela cidade, da gente ter um parque preservado e quem sabe, né, assim disponibilizar ao turismo, ao lazer de uma forma consciente, protegida. Essa é a intenção. A Comissão Especial de Acompanhamento e Apoio à Copa do Mundo de 2014 vai intermediar negociações entre a iniciativa privada e o poder público para viabilizar a construção de uma marina pública em Porto Alegre. O projeto foi apresentado nesta semana no Legislativo da cidade. Os arquitetos Augusto Portugal e Fernando Brantano divulgaram a proposta, que é assinada por 2 escritórios da Espanha. O projeto prevê a construção de uma marina pública que percorreria a orla do Guaíba, da usina do gasômetro até o Arroio Dilúvio. Atracadouros seriam instalados para barcos a motor e a vela, assim como oficinas de embarcações e uma escola náutica. Além disso, constam no projeto parques, praças, calçadões e uma grande arquibancada projetada para dentro do rio, permitindo que, mesmo em terra, as pessoas possam enxergar a cidade da mesma perspectiva de quem olha suas formas a bordo de um barco no Guaíba. Os arquitetos frisaram que o projeto apresentado é apenas uma ideia inicial e que deve ser discutida com o poder público e com a sociedade. Segundo eles, um dos méritos da proposta é o aproveitamento da energia solar e dos ventos, o que demonstra preocupação com a sustentabilidade. Os arquitetos relataram que investidores privados da Austrália já demonstraram interesse em implantar a obra em troca de concessão, por um prazo a ser determinado pela legislação municipal. Os representantes da Prefeitura de Porto Alegre, presentes na reunião, aprovaram a ideia e o presidente da comissão da Copa, Ayrton Ferronato, disse que vai tentar acelerar as conversações entre o grupo privado e o poder público para viabilizar a construção da marina, visando a Copa do Mundo. O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e, como parte das comemorações, foi organizada uma feira de economia solidária no andar térreo da Câmara de Vereadores. A presidente do Legislativo Municipal, Sofia Cavedon, interrompeu a sessão de quarta-feira para inaugurar a Feira de Economia Solidária. Os vereadores foram até o saguão da Câmara para prestigiar o evento e falar sobre a importância dos cuidados com a preservação ambiental. Na ocasião, o vereador Beto Meche explicou a relação entre economia solidária e meio ambiente. Isso foi tema da Eco 92, que é a chamada Agenda 21. Na Eco 92 se instituiu a Agenda 21. O que é a Agenda 21? É que no século XXI as comunidades, as nações e as comunidades devem traçar uma agenda de sustentabilidade, ou seja, que o seu desenvolvimento seja com inclusão social, crescimento econômico e proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, né? Então, a economia solidária tem a ver com isso, porque oportuniza a inclusão social, resgata pessoas e interage com a vocação da cidade e com o seu meio ambiente. A presidente da Câmara Municipal, vereadora Sofia Cavedon, do PT, esteve na parada de ônibus da estação Aeroporto. A visita faz parte do projeto Câmara no Ônibus e atendeu a reclamações feitas pela população referente à falta de iluminação no local. A parlamentar comprovou a existência do problema e lamentou, afirmando ser um ponto com pouco movimento à noite e próximo à estação do trem. A CUTAB discutiu o mobiliário urbano de Porto Alegre na reunião desta semana. Parlamentares e entidades representativas de diferentes setores da sociedade debateram o tema. Na reunião, foi apresentado um estudo elaborado pela Comissão de Análise e Implantação do Mobiliário Urbano com o perfil do mobiliário existente hoje na cidade. Foram analisadas as paradas de ônibus e lotação, a infraestrutura cicloviária, as placas de logradouros, cabines telefônicas, bancas de flores e frutas, entre outros. Segundo a coordenadora do CAIMU, o estudo serviu como um diagnóstico qualitativo dos principais elementos do mobiliário urbano presentes na capital e fornece as diretrizes para a composição de um projeto de cenário futuro. Isso nos possibilitará, então, toda a formatação do termo de referência da licitação do mobiliário. As principais demandas é a questão das paradas dos abrigos de transporte coletivo, mas temos outras, né, tantas que envolvem essa questão do mobiliário urbano. E aí perpassa os relógios, né, os próprios toponímicos, que são
as identificações dos logradouros públicos. Então são vários elementos que Porto Alegre precisa fazer uma qualificação. Os custos com a qualificação do mobiliário urbano serão pagos pela publicidade que deverá estar prevista já na licitação, prevista para outubro. Na ocasião, representantes das entidades presentes esclareceram dúvidas e deram sugestões sobre o tema. Para o vereador engenheiro Comaceto, o assunto deve ser tratado com urgência. Porto Alegre não tem um projeto de mobiliário urbano que potencialize as suas relações com os ocupantes, que apresente a cidade nas suas características, inclusive para o turismo, que tenha todos os equipamentos informativos, inclusive com a acessibilidade incluída, e a Prefeitura está elaborando uma proposta e a CUTAB convidou, e hoje nós queremos ouvir qual é essa proposta, discutir com a população já, com os interessados, porque precisamos o mais rapidamente possível qualificar o mobiliário urbano, inclusive com a realização de uma licitação pública para que estes espaços sejam bem construídos. Os vereadores de Porto Alegre aprovaram por unanimidade o projeto de lei do Executivo que institui o plano diretor para a manutenção e ampliação do parque de iluminação pública da capital. O texto busca o planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento dos sistemas de iluminação na cidade, no que diz respeito às ações dos agentes públicos e privados. O projeto obedece a normas técnicas e leva em consideração as áreas tombadas pelo patrimônio histórico e áreas especiais. A proposta também inclui a execução do projeto que visa maior eficiência do sistema de iluminação pública através do programa Reluz. Fazem parte do texto ainda objetivos como a redução do consumo e uso racional da energia elétrica em iluminação pública, conforto e segurança à população, assegurando adequada iluminação noturna nas vias, passeios e logradouros públicos. Além disso, a intenção é reduzir a conta de energia elétrica e os custos de manutenção e contribuir nas ações de segurança pública. Os parlamentares também aprovaram uma homenagem aos bombeiros da cidade. A proposta do vereador Haroldo de Souza, do PMDB, definiu a criação de um monumento em reconhecimento ao trabalho destes profissionais. Conforme o texto, a obra deverá ser instalada na Praça de Espanha, no bairro Praia de Belas, na capital, e deverá representar a imagem de um bombeiro salvando uma criança com uma placa com os seguintes dizeres: homenagem de Porto Alegre aos bombeiros pela coragem e pelo incansável trabalho desde 1895. Lema: servir, servir, sempre servir. Para a implementação do projeto, o monumento poderá contar com a ajuda de entidades privadas. Em busca de parceria para iniciar um projeto socioambiental e educativo ainda no segundo semestre deste ano, a direção do Clube do Professor Gaúcho compareceu na Tribuna Popular. A presidente da entidade, Yara Terezinha Malta, ressaltou que o projeto Bosques Nativos faz parte de um novo posicionamento estratégico do clube, em que pretende deixar de ser tão somente um espaço social e esportivo aos associados. Segundo ela, a associação registra 11 mil sócios em todo o estado e possui também sedes em Santa Maria e Balneário Pinhal. O projeto foi apresentado pelo assessor de gestão do clube, João Correia, que explicou como foi planejada a ação e como funcionará quando estiver recebendo a visita de estudantes de escolas públicas e privadas da capital. Em meio às estratégias para viabilizar a iniciativa, estão acordos com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com as Secretarias Estaduais de Educação e também Meio Ambiente e Fundação Zoobotânica. A reciclagem de resíduos da construção civil foi o tema do período de comunicações temáticas da última quinta-feira. Alternativa sustentável, qual o destino dos resíduos sólidos? Este foi o título da palestra ministrada pela engenheira química Adriane Alves, da Associação dos Transportadores de Caçamba. Ela observou que Porto Alegre vem crescendo muito e que isso gera uma preocupação em relação ao destino dos resíduos deixados pela construção civil. Conforme Adriane, a única unidade de coleta específica localizada na Zona Sul não é suficiente para absorver a quantidade de
materiais produzidos todos os dias na capital. Uma das soluções, segundo a palestrante, seria a construção de unidades de beneficiamento que poderiam britar alguns resíduos e reaproveitá-los na produção de calçadas, bocas de lobo e até de casas populares. Essas unidades de beneficiamento são uma tendência mundial e já vêm sendo praticadas no Brasil com um custo de aproximadamente R$1 milhão. Adriane sugeriu uma parceria público-privado para o investimento, que além de resolver a questão ambiental, poderá gerar emprego e renda à população. Os 67 anos do Teresópolis Tênis Clube foram comemorados na Câmara Municipal. A solenidade foi proposta pelo vereador Ayrton Ferronato, do PSB. Segundo o parlamentar, a sociedade busca uma cidade plural, rica em educação, saúde e segurança pública. Para ele, os clubes têm papel importante nesse contexto porque congregam as comunidades. Ferronato citou algumas atividades do clube: danças de salão, danças gauchescas e esportes como tênis, vôlei e natação. O presidente da instituição, Silvio Luiz Taborda, disse que o Teresópolis foi criado em 31 de maio de 1944 em função da mudança da Sociedade Leopoldina Juvenil para o bairro Moinhos de Vento. Na época, o sistema de transporte na cidade era precário e os deslocamentos mais difíceis. Os moradores do bairro Teresópolis decidiram, então, criar uma nova associação para realizar eventos e promover a prática esportiva na localidade. O vereador João Antônio Dibe, do PP, prestou uma homenagem ao ex-prefeito de Porto Alegre, Loureiro da Silva, nesta sexta-feira, 3 de junho, pelos 47 anos de sua morte. Em 2 mandatos, de 1937 a 43 e de 1960 a 63, o ex-chefe do Executivo construiu avenidas importantes da capital gaúcha, como a Farrapos, a Salgado Filho e a Perimetral. Também foi responsável pela construção do HPS e pela realização do primeiro plano diretor de Porto Alegre. Na ocasião da passagem dos 47 anos da morte de Loureiro da Silva, Leandro Teles, um de seus sobrinhos, fez a leitura de um texto que escreveu em homenagem ao tio e que foi publicado há 27 anos no jornal Correio do Povo. Emocionado, ele agradeceu ao vereador João Antônio Dibe por manter viva a memória do ex-prefeito e por reconhecer com tanto carinho o trabalho por ele realizado. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que Loureiro da Silva foi o maior prefeito que Porto Alegre teve. Ele foi ambientalista quando ninguém pensava em meio ambiente. Ele comprou o Parque Santo Hilário com 1.300 hectares. Ele previu o Parque Moinhos de Vento. Ele impediu que a universidade se estendesse sobre o Parque Farroupilha, e ele foi o homem que mais amou Porto Alegre, sem dúvida nenhuma. Como eu conheci ele desde que eu nasci, que era meu tio, irmão da minha mãe, olha, eu posso dizer que ele foi o cara que mais amou essa cidade. O Dibe tem razão, eu não quero te repetir, porque eu sou meio suspeito. Foi o melhor prefeito. Mágicos do Brasil, Argentina e Uruguai estarão reunidos no espetáculo Abracadabra, que se apresenta neste fim de semana na Câmara Municipal. O espetáculo, com 90 minutos de duração, acontece às 8 horas da noite de sábado no Teatro Glênio Pérez. A entrada é franca. Informações pelo telefone 3220 4174. Pinturas figurativas e abstratas em acrílico sobre tela e MDF fazem parte da exposição de Odila Linhares no Salão Adel Carvalho da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os trabalhos destacam-se pelos traços bem definidos, aplicação de texturas e cores fortes. Autodidata em artes, Odila é graduada em administração de empresas. Nascida em Osório em 1949, a pintora viveu muito tempo no litoral norte do Rio Grande do Sul. Suas principais fontes de inspiração são a natureza, o sol e outros elementos do universo. Odila tem mostras realizadas em Porto Alegre, Nova Petrópolis e no litoral. Em 2010, expôs no Bourbon Country e na Câmara da Capital.
A exposição pode ser visitada até 10 de junho, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, de segundas a quintas-feiras, e das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, às sextas-feiras. A entrada é franca. A Câmara Municipal fica na Avenida Loureiro da Silva, número 255. Agora vamos falar sobre educação especial. Este é o combustível que mantém o INAMEX, Instituto de Amparo ao Excepcional, fundado em Porto Alegre há quase 40 anos. Está comigo Luiz Alberto Giacobo, que é presidente da instituição. Seja bem-vindo, Luiz Alberto. Muito obrigado. Pode contar pra gente um pouquinho da história dessa instituição que nasceu, enfim, de uma iniciativa de algumas famílias que precisavam resolver a situação de como cuidar dessas crianças especiais. O Instituto de Amparo Excepcional, o INAMEX, ele começou no ano de 1973 com a iniciativa de 5 famílias que tinham a necessidade de abrigar seus filhos que eram excepcional. Até porque o excepcional ele exige cuidado 24 horas por dia. Aí se iniciou a instituição no bairro Menino Deus, e a partir daí com 5 famílias foi crescendo, já ao longo desses 38 anos hoje, que passou a ponto de nós estarmos hoje com 38 crianças abrigadas hoje na Rua Curupaiti 880. E essas crianças são crianças que vêm de famílias que não têm condições de cuidá-las. Luiz Alberto, quem é que pode encaminhar alunos para vocês? Na realidade, o Instituto ele tem a finalidade de abrigar crianças excepcionais. Crianças, eu digo o modo de dizer, porque eles têm a mentalidade de crianças, a mentalidade de 2 a 5 anos. Nós temos hoje 38 abrigados, eles são da idade de 10 até 50 anos. Na realidade, eles vêm todos da situação através do juizado da infância e da juventude, os que são menores, e os maiores que nós temos lá já vieram há bastante tempo lá, vieram da antiga FEBEM, da antiga FEBEM e a antiga LBA também, que estão lá abrigados há alguns mais de 20 anos lá. E o INAMEX vira então o lar dessas crianças, vocês são a família delas. Ele é na realidade uma casa-lar. A gente entende assim que uma criança excepcional que nasce num berço onde a família tem condições de cuidar, a criança vai colocar profissionais, pessoas para cuidar 24 horas por dia, como exige o cuidado. Mas aí, quando a família é pobre, não tem condições de abrigar ou cuidar uma criança excepcional, que todos os cuidados que exige, e muitas vezes família tem 4, 5 excepcionais. Como é que uma mãe, que já é excepcional muitas vezes, ou um pai tem uma família com problema, vai cuidar tantas crianças excepcionais? Aí, a partir daí, é feito esse convênio com o Juizado da Infância e da Juventude, que nos encaminha para lá, dentro das nossas possibilidades de vaga, para poder abrigar essas crianças, e a partir daí eles ficam com nós lá, nós passamos a ser os responsáveis por eles até o final da vida deles. Tem um caso, como te falei, tem mais de 20 anos lá. Luiz Alberto, e vocês têm uma equipe multidisciplinar para atender toda essa demanda? Desde que nós assumimos há 5 anos atrás, nós tínhamos somente um médico lá que dava nossa assistência lá para os nossos abrigados. A partir daí nós entendemos que havia necessidade de outros profissionais, e aí nós fomos buscar hoje um assistente social, nós temos a psicóloga, temos na área de enfermagem também profissionais, e que estamos ainda providenciando outros convênios para trazer, como fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educação física, que é necessário, porque os abrigados eles requerem essa necessidade de uma maior atenção, visto que eles ficam abrigados e eles requerem toda uma assistência médica constantemente para não atrofiar, não ficar sedentários e ter uma vida muito curta. Então é necessário toda essa equipe de médica para poder ter uma longevidade melhor. E financeiramente, como é que o INAMEX se mantém? A partir quando o juizado nos encaminha o abrigado, ele passa a ter um benefício do INPS,
que ele tem esse direito e que não é o suficiente para a entidade, porque nós temos todo o custo de alimentação, de medicamento, de vestuário, de moradia, e a partir daí nós buscamos parceria. Nós temos grandes colaboradores, como é o caso da Mesa Brasil do Senac, como é o Banco de Alimentos da Fieres, como é o BIG. Então nós temos vários parceiros que a gente busca para poder completar aquela necessidade que a entidade tem para poder atender toda a necessidade básica. Gostaria de deixar um contato, Luiz Alberto, claro, o endereço de vocês e também um telefone para quem tem interesse em visitar a instituição ou talvez até procurar o serviço de vocês? Perfeito. A entidade está aberta à visitação. Nós temos muita alegria quando nos visitam lá. Nós temos um site hoje, www.inamex.com.br, e também nós temos 2 telefones, que é o 3249-1243 ou 3062-9614. E também quiser nos visitar na Rua Curupaiti, 880, no bairro Cristal. Tá certo, obrigada pelas informações e bom trabalho a todos vocês lá. Muito obrigado pela oportunidade de colocar um pouco mais a questão do nosso trabalho, que a gente tem esse amor pelas crianças excepcionais, pelos seres hoje, que muito depende de alguém que faça um trabalho voluntário como nós estamos fazendo lá. Nós agradecemos também a sua companhia, o Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.